em favor dos réus, dos agravados. Primeiramente, o doutor Cícero Bordalo Neto, que fará sustentação em favor de Amiraldo Robacho Júnior. Doutor Cícero, Vossa Excelência está com a palavra. Tem que ligar só o áudio, doutor. Ok, Excelência? Ok. Muito obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, desembargador João Guilherme Lages Mendes, a pessoa de quem eu cumprimento os demais julgadores deste egrégio sodalício, excelentíssima senhora procuradora de Justiça do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, doutora Clara Banha, a quem também estendo meus cumprimentos, aos nobres colegas advogados, estagiários e demais operadores do direito que estejam acompanhando a presente sessão. Gostaria de saudar a todos, bem como saudar os funcionários deste colégio do tribunal, na pessoa da doutora Renata Gatto, que é uma funcionária incansável e sempre disposta a ajudar e resolver os problemas oriundos desta corte. Excelências, antes de adentrar na questão, ora guerreada pelo agravo interposto pelo Ministério Público Estadual, gostaria de dizer a Vossas Excelências que essa questão da restrição da competência, ela já existe uma PEC que foi proposta no Senado Federal no ano de 2013, e ela teve a tramitação dela um pouco lenta, mas hoje ela seria a PEC, a proposta de emenda constitucional número 10 de 2013, e hoje ela se encontra, ainda não foi finalizada, mas ela já se encontra na Câmara dos Deputados para avaliação, inclusive, ela já está aguardando inclusão em pauta da ordem do dia. E lá ela tem o número 333 de 2017. Mas, embora seja necessário se deliberar acerca dessa questão da competência, que está causando, na verdade, um problema no julgamento das questões penais nos tribunais, inclusive com a incidência de muitos casos de prescrição em processos, essa tramitação, por ser um tema complexo, essa tramitação no Congresso Nacional, ela, infelizmente, lamentavelmente, ela não guarda a rapidez que a sociedade espera e precisa para a análise desta questão. Bom, dito isto, o Supremo Tribunal Federal, atento a essas questões, a esses problemas sociais, se manifestou no julgamento da questão de ordem na ação penal 937 do Rio de Janeiro. Nós já iremos entrar para falar sobre alguns pontos dessa ação penal. Mas, antes disso, eu gostaria de dizer, colocar que no ano de 2003, eu pude observar que a ilustre representante do Ministério Público, ela indicou, ela citou, mencionou diversos precedentes, né? E no ano de 2003, eu tive o prazer de ser aluno na Escola da Magistratura do Estado do Amapá. E lá eu tive excelentes professores, tais como o desembargador Carmo Antônio, o desembargador Marconi Marinho, o juiz Marconi Marinho Pimenta, o doutor Luciano Assis, de Processo Civil, e o ilustre desembargador que aposentou-se, Raimundo Valles, né? E eu pude ter o aprendizado com estas autoridades, que lá no momento encontravam-se como professores, que o principal entendimento que devia ser colocado, seja no trabalho escrito, seja na sustentação oral, é acerca do entendimento do
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. E sobre esse tema, recentemente, Excelência, da lavra do ilustre desembargador Rômulo Araújo, houve um julgamento em caso semelhante, que cai como uma luva a esse que está sendo julgado hoje, nos autos do processo 000-2564-2018-803-0000, no qual a ementa traz como dicção, e peço venha a vossas excelências para lê-la, o seguinte texto, dois pontos, abre aspas, agravo interno, decisão monocrática, ação penal pública, deputado estadual, incompetência, nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Foro por prerrogativa de função, limitação aos crimes supostamente praticados no atual mandato e relacionados a ele. Remessa dos autos ao juízo competente, agravo não provido, é um agravo também do Ministério Público Estadual. 1. Conforme orientação firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem levantada na ação penal número 937, oriunda do Rio de Janeiro, seguida pelo STJ e demais tribunais em simetria, o foro por prerrogativa de função somente se aplica aos delitos supostamente cometidos no exercício do atual mandato e em decorrência do cargo ocupado. Assim, tendo o fato ocorrido em tese na vigência de outro mandato eletivo, a competência para o processamento do feito deve ser da Justiça de primeira instância, agravo interno não provido. Ou seja, o Pleno desta Egrégia Corte, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, proferiu recentemente, para ser mais exato, mais preciso, no dia 16 de setembro de 2020, este julgamento, onde, utilizando como fundamentação o julgamento que ocorreu no Supremo Tribunal Federal e também no Superior Tribunal de Justiça, entendeu por bem declinar da competência deste egrégio tribunal quando o fato tiver ocorrido em mandato anterior ao atual. E mais, o fato increpado ao meu cliente, o fato que está sendo imputado a ele, a acusação diz que ocorreu no ano de 2013, quando ele exerceu o primeiro mandato de deputado estadual. Nós estamos em 2020, ele já está no terceiro mandato de deputado estadual. Ou seja, não há contemporaneidade nenhuma dos fatos ao atual mandato do meu cliente, do meu constituinte. Acrescente-se a isso, rapidamente, que na questão de ordem 937 do Rio de Janeiro, ficou delimitado o seguinte, excelências. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo. Não, o fato ao qual está sendo imputado ao meu cliente não é do atual mandato, do mandato ao qual ele está no exercício, mas sim do mandato que foi desempenhado em 2013 e relacionados à função desempenhada. Sobre essa questão da sucessão de mandatos, o STJ, excelência, também já se manifestou. E eu trago aqui a vossas excelências a leitura do trecho do informativo 649, fazendo referência às ações penais 866 e 857, ambas do Distrito Federal, no qual traz o seguinte excerto. Peço a vossas excelências para ler também. A sucessão de mandatos decorrentes da reeleição para o mesmo cargo
ainda que de forma consecutiva, não pode, de fato, ser suficiente para a manutenção do foro por prerrogativa de função. Então, excelências, aonde há a mesma razão fundamental, prevalece e deve prevalecer a mesma regra de direito. Em relação a essa questão dos mandatos, há um princípio que não pode deixar de ser mencionado a Vossas Excelências, que é o princípio da unidade de legislatura. É justificador do isolamento dos mandatos em relação às supervenientes reeleições, ou seja, o término de um mandato acarreta, por si só, a cessação do foro por prerrogativa de função, tendo como consequência o encaminhamento dos autos para o primeiro grau de jurisdição. Para finalizar, doutores, nessa ação penal 937 do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso teve integralmente a favor do deferimento dessa questão de ordem os votos dos ministros do Supremo, da ministra Rosa Weber, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Edson Fachin e do ministro Celso de Mello. Só aí, hoje o ministro Celso de Mello não se encontra mais compondo a corte, aposentou-se, mas só aí nessa relação, né, nesses nomes elencados a Vossas Excelências, já há 5 ministros do STF que concordaram integralmente com o julgamento da ação penal 937, da questão de ordem na ação penal 937. Houve a divergência de alguns pontos pelo ministro Dias Toffoli, mas não em relação à restrição da competência por prerrogativa de foro, do ministro Alexandre de Moraes, mas não também em relação à restrição por competência de foro, registro que a opinião mais diferente registrada no julgamento foi a do ministro Marco Aurélio, que inclusive foi citado aí no recurso da ilustre Procuradora de Justiça, mas eu embora tenha grande admiração pelo ministro Marco Aurélio, acho que é um ministro extremamente culto e conhecedor do direito, mas, excelências, se Vossas Excelências forem acompanhar, como Vossas Excelências sabem, porque Vossas Excelências acompanham, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio, ele resta isolado em praticamente todos os posicionamentos dele. E para citar um caso recente, aquele do HC, que foi concedido a liminar por ele, os 10 ministros da corte votaram de uma forma e ele foi o único que votou de outra. Ou seja, é um posicionamento totalmente diferente dos demais ministros. E isso tem que ser sopesado. Então, excelências, finalizando a minha fala, pugno a Vossas Excelências respeitosamente diante das razões apresentadas, que Vossas Excelências julguem pelo improvimento do agravo e pela manutenção da escorreita decisão proferida pelo douto e destacado juiz convocado, doutor Adão Joel Gomes de Carvalho, a quem estendo a minha admiração. São os termos do pleito defensivo de Amiraldo da Silva Famacho Júnior, excelência. Muito obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos, doutor Cícero, em ato contínuo, passo a palavra